Quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, muitas pessoas têm a ideia de que a gente está falando que o processamento de alimentos é ruim, né? E não é nada disso, né? Muito pelo contrário, hoje a imensa maioria dos alimentos que a gente consome, ela é processada de alguma forma. E essa classificação que trouxe o conceito de alimentos ultraprocessados, na verdade, ela considera o grau, né, o nível de processamento, mas ela também considera o propósito, né? Por que que esse alimento foi processado? Uhum. É Hoje a gente importante, chama, olha, né? e daí, Pessoal, isso é um detalhe, né? exatamente. E é muito interessante, assim, eu gosto até de explicar os quatro grupos para a gente entender o que que é o alimento ultraprocessado mesmo, né? Não é só simplesmente definir processado e não processado. Então, a classificação nova, ela define quatro grandes grupos, sendo o primeiro, os alimentos in natura e minimamente processados, que são aqueles alimentos que são obtidos diretamente da natureza ou que passaram por um processamento mínimo, que é a pasteurização do leite, a fermentação do iogurte, a secagem dos grãos e das leguminosas, como do arroz e do feijão, remoção de partes não comestíveis, como da carne. Aí o segundo grupo é dos ingredientes culinários, que são substâncias que são extraídas desses alimentos do grupo um e passam por um processamento, né, para fazer isso, como a extração do óleo, refinamento do açúcar. Só que eles são ingredientes que são utilizados para preparar esses alimentos do grupo um. Eles não são consumidos de forma isolada, que entra aí o óleo, o açúcar, a Uhum. manteiga. Aí o terceiro grupo é dos alimentos processados, que são alimentos feitos pela indústria. Basicamente, são alimentos bem simples, basicamente com a adição dos ingredientes culinários do grupo 2 aos alimentos in natura do grupo um. Então, a gente tem aí as conservas de legumes, as carnes salgadas, os queijos, pães feitos de farinha, água e sal. Então, são alimentos simples que, se a gente quiser, a gente faz em casa. Mas hoje a indústria, né, faz e muitas vezes a gente acaba adquirindo eles prontos. E o último grupo, que é dos alimentos ultraprocessados, eles são completamente diferentes dos outros três grupos, né? Uhum. Eles, na verdade, eles são são formulações industriais feitas com grandes quantidades de açúcar, de gordura, de sal e ainda de ingredientes que a gente não usa nas nossas casas, como a gordura vegetal hidrogenada, o amido Não modificado. teria nem condição de fazer em casa. Exatamente. E utiliza técnicas de processamento muito sofisticadas, que é exatamente isso, a gente não consegue reproduzir em casa. E como ele tem pouco alimento de verdade, pouco alimento integral na composição dele, ele precisa de aditivos que alteram as características cosméticas do alimento, né? Que vão dar cor, aroma, a textura. Então aqui a gente está falando dos salgadinhos de pacote, a gente está falando dos biscoitos, da gelatina, daqueles petit suisses, né? Os famosos danoninhos que são muito consumidos por crianças, dessas farinhas ultraprocessadas. Então, são alimentos realmente completamente diferentes dos outros, né? Dos outros três grupos. Claro, né? Porque eu achei importantíssimo, né, Fernanda, falar sobre isso, porque até depois tem uma pergunta sobre isso, mas que a gente, né, sem a indústria de alimentos, não é que quando você fala de ultraprocessados, nós estamos combatendo a indústria de alimentos, Não, né? Não teria nem como nós nos alimentarmos, porque é tanta gente, mas é a gente poder separar isso. Então, acho que é fundamental isso que você trouxe, porque a gente não pode polarizar, né? E a gente exatamente. também porque é processado. Quantos alimentos processados a gente come e precisa comer, né? Até para ter os nutrientes que a gente precisa, mas é separar isso no sentido bom. Mas aí nós estamos falando o que são esses ultraprocessados. Porque às vezes eu percebo, Fernanda, que se fala como sinônimo. Processado e Uhum. É, ultraprocessado. Você já reparou isso? Né? sim, tem uma Então, confusão, né? é uma questão que a gente tem que separar mesmo e a gente poder aplicar isso, por exemplo, quando a gente aplica isso para criança.